Olá, você confere agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. A Pfizer e a BioNTech iniciaram o recrutamento para os testes clínicos sobre a segurança e a resposta imune de sua vacina anti-Covid, específica para a variante Ômicron, em adultos de até 55 anos. As informações foram detalhadas em um comunicado divulgado pelos laboratórios. A direção da Pfizer já havia declarado que o grupo farmacêutico poderia estar preparado para solicitar a aprovação regulatória da vacina em março. A diretora de pesquisa de vacinas da Pfizer, Catherine Jansen, afirmou que, embora os dados atuais mostrem que os reforços da vacina original protegem contra formas graves de Ômicron, o laboratório prefere atuar com cautela. O Gur Sahin, diretor executivo do laboratório alemão BioNTech, afirmou que a proteção da vacina original contra a Covid leve e moderada pareceu diminuir de maneira mais rápida no caso da Ômicron. O teste terá a participação de 1.420 pessoas com idades entre 18 e 55 anos. Os voluntários são divididos em 3 grupos que vão intercalar as vacinas anti-Covid originais com as próprias para a variante. O imunizante da Pfizer-BioNTech foi o primeiro autorizado nos países ocidentais em dezembro de 2020. E o laboratório Moderna também iniciou os testes para uma dose de reforço da vacina contra a variante Ômicron. Vão participar dos testes 600 adultos. Metade já recebeu 2 doses da vacina Moderna há pelo menos 6 meses e a outra metade recebeu as 2 doses iniciais mais o reforço já autorizado. Assim, o reforço voltado para o Ômicron será avaliado tanto como uma terceira quanto uma 4ª dose. A empresa também relatou resultados sobre a eficácia de seu reforço geral. 6 meses após a injeção, os níveis de anticorpos neutralizantes contra a nova cepa caíram 6 vezes em relação ao pico observado 29 dias após a vacinação, mas permaneceram detectáveis em todos os participantes. O anúncio da Moderna chega um dia depois que suas rivais Pfizer e BioNTech disseram que começaram a fase de testes clínicos para um imunizante direcionado ao Ômicron. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou a pílula anti-Covid do laboratório da Pfizer. O primeiro tratamento oral contra a Covid-19 é autorizado na União Europeia. A EMA recomendou a autorização da pílula Paxlovid para o tratamento da Covid-19 em adultos que não necessitam de suporte respiratório, mas que correm risco de agravamento da doença. Este é o primeiro tratamento antiviral oral para o SARS-CoV-2 a ser autorizado na Europa. Estudos mostraram que o medicamento reduz a hospitalização e a morte em pacientes com risco de Covid grave e também pode ser eficaz contra a variante Ômicron. As pílulas são vistas como um grande passo para acabar com a pandemia, pois podem ser tomadas em casa e não no hospital. Estados Unidos, Canadá e Israel estão entre os poucos países que já deram luz verde ao tratamento da Pfizer. E ainda falando sobre coronavírus, Cuba inicia o processo para que 2 de suas vacinas contra a Covid obtenham o aval da Organização Mundial da Saúde. A ilha caribenha é o único país latino-americano a desenvolver sua própria vacina. Depois de ter iniciado o procedimento com o imunizante Abdala, nos próximos dias será a vez da Soberana 02 e Soberana Plus. O processo de apresentação do dossiê para ter o endosso da OMS é longo, pesado, complexo e caro também. Em julho passado, a autoridade reguladora cubana autorizou o uso emergencial de Abdala, a primeira vacina contra o vírus da América Latina, depois de ter verificado uma eficácia superior a 92% contra o risco de contrair a doença com sintomas. Um mês depois, autorizou a Soberana 02 e a Soberana Plus. Sob o embargo dos Estados Unidos desde 1962, a ilha começou a desenvolver seus próprios imunizantes na década de 1980 e hoje quase 80% das vacinas incluídas em seu programa de imunização são fabricadas em território nacional.
Quando tivermos o aval das publicações científicas no mundo e depois tivermos o aval da OMS, sempre haverá alguém que dirá: essas vacinas cubanas devem ser observadas com cuidado para que não tenham um chip para nos transformar em comunistas. Para o bem comunista a todos. Vélez destacou que a OMS também considera a consistência do número de doses produzidas, aspecto no qual a ilha está trabalhando, e detalhou que durante 2021 o país produziu 37 milhões de doses. E o governo dos Estados Unidos iniciou a distribuição gratuita de 400 milhões de máscaras do modelo N95 para a população. A medida foi tomada depois que o presidente Joe Biden e sua equipe enfrentaram críticas por não fazer o suficiente para incentivar o uso de máscaras ou a testagem em massa, já que a variante Ômicron tem se espalhado pelo país e as hospitalizações estão atingindo um novo recorde. A administração também disponibilizou recentemente testes rápidos caseiros gratuitos para a população através de um site. As máscaras faciais N95 são chamadas assim porque filtram pelo menos 95% do material particulado do ar. Proteções como essa, que formam uma vedação ao redor do nariz e da boca, são consideradas eficazes para evitar a propagação do vírus. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendam que os americanos usem a máscara mais protetora que puderem. E nas últimas semanas, a demanda do consumidor por máscaras desse tipo aumentou em lojas e sites de venda. E na Europa, a Inglaterra abandonou quase todas as últimas restrições impostas contra a variante Ômicron do coronavírus. A expectativa do governo é que a população conviva com a Covid-19 como com a gripe. Esta liberdade chega em bom momento para o primeiro-ministro Boris Johnson, mais do que nunca enfraquecido à frente do governo pelo escândalo das festas que violaram as regras anti-Covid. No Twitter, o líder comemorou a retirada das restrições, mas destacou que a pandemia ainda não acabou. Depois de retirar há uma semana a recomendação de trabalho em casa, a Inglaterra se livra agora de outras restrições introduzidas em dezembro. Entre elas está a suspensão da obrigação de usar máscara em ambientes fechados ou locais públicos e do passaporte de vacinação para eventos com grande público. Os moradores de casas de repouso também vão poder receber um número ilimitado de visitantes a partir de segunda-feira. Se testarem positivo para o coronavírus, o isolamento vai durar menos tempo. Em Londres, o uso de máscaras continua sendo obrigatório nos transportes públicos. E algumas redes de lojas e supermercados pediram que os clientes continuem usando o item de proteção nos estabelecimentos. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, formalizou o convite para início de adesão do Brasil à organização que é composta pelos países mais ricos do mundo. O início do processo foi aprovado por unanimidade pelos embaixadores dos 37 países que compõem o grupo. Não há prazo definido para a conclusão do processo, mas deve demorar pelo menos mais uns 3 anos. Além do Brasil, a OCDE formalizou o mesmo convite a outros 5 países: Argentina, Peru, Romênia, Bulgária e Croácia. A organização foi criada em 1961 e tem sede em Paris. É vista como um clube dos ricos, mas tem entre seus membros economias emergentes latino-americanas, como México, Chile e Colômbia. O Banco Central dos Estados Unidos informou que planeja elevar os juros em breve. A autoridade monetária manteve a taxa básica perto de zero. O presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, afirmou que um aumento ocorrerá em breve. O Comitê Federal de Mercado Aberto manteve sua taxa de juros perto de zero e declarou sua expectativa de que um aumento nessas taxas em breve seria apropriado. As taxas foram cortadas nos Estados Unidos em março de 2020 para enfrentar a pandemia de Covid-19. Ao aumentar os juros, o objetivo agora é combater a forte alta dos preços. No ano passado, a inflação nos Estados Unidos bateu um recorde desde 1982 e chegou a 7%. O Fundo Monetário Internacional reduziu a projeção de crescimento econômico para a América Latina e o Caribe este ano.
Os principais cortes foram para Brasil e México, as duas principais economias da região. A nova previsão de crescimento para o Produto Interno Bruto brasileiro em 2022 é de apenas 0,3%, antes estimada em 1,5%. No México, a projeção de aumento do PIB é de 2,8%. 1,2% menor que a anterior. Considerando toda a região da América Latina e Caribe, a estimativa é de crescimento de 2,4% neste ano, 0,6% a menos que o previsto em outubro. A expansão do PIB regional em 2022 vai ficar 2 pontos percentuais abaixo do PIB global, revisado para baixo para 4,4%. O FMI cortou sua previsão de crescimento global, dado o impacto da variante Ômicron do coronavírus, que contribuiu para uma desaceleração econômica nos Estados Unidos e na China, e destacou que esse corte reflete também revisões em mercados emergentes como o latino-americano. O fundo ainda alertou que a inflação vai permanecer alta por mais tempo do que o esperado e citou um aumento nos preços das commodities, da energia e dos alimentos, especialmente no último ano. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, recebeu a chance de contestar no mais alto tribunal do Reino Unido a decisão que permite sua extradição aos Estados Unidos para enfrentar 18 acusações criminais, incluindo violação de uma lei de espionagem. No mês passado, o Tribunal de Apelações de Londres havia aprovado a entrega do australiano. A Justiça americana quer julgá-lo pela publicação desde 2010 de mais de 700 mil documentos sigilosos sobre atividades militares e diplomáticas dos Estados Unidos, especialmente no Iraque e no Afeganistão. Assange está preso em Londres desde que foi detido em 2019 na Embaixada do Equador. Os defensores da liberdade de expressão dizem que o Wikileaks tem os mesmos direitos que outras mídias para publicar material secreto se for de interesse público. Mas o governo dos Estados Unidos, que o acusa de 18 crimes, incluindo espionagem, diz que o australiano não é um jornalista, mas um hacker. E defende que a divulgação de documentos não editados coloca em perigo a vida de seus informantes. Se extraditado, Assange pode ser condenado a 175 anos de prisão. Após o derramamento de mais de 6 mil barris de petróleo no mar, zoológicos e veterinários correm contra o tempo para salvar a vida de aves ameaçadas de extinção que estão em estado crítico após serem banhadas pelo óleo em Lima, no Peru. O vazamento deixou um alto número de animais mortos e colocou em estado crítico mais de 40 aves, que foram resgatadas por brigadistas em praias e reservas naturais da região. Além de fornecerem medicamentos, os funcionários do Zoológico Parque das Lendas, no distrito de São Miguel, em Lima, banham os animais com detergentes especiais para remover o óleo da plumagem, além de servirem água e alimentos para as aves. Estamos fazendo um esforço desnudado, não sei se... Estamos fazendo um grande esforço, não é algo comum de acontecer. Estamos dando o nosso melhor e acho que está funcionando, pelo menos os trabalhos que fizemos neste curto período de tempo. Cerca de 6 mil barris de petróleo bruto foram derramados no mar em 15 de janeiro, enquanto um petroleiro desembarcava na refinaria La Pampilha. Segundo a Repsol, empresa responsável, o acidente ocorreu devido às ondas provocadas pela erupção vulcânica em Tonga, a cerca de 10 mil quilômetros. No Peru, mais de 150 espécies de aves dependem do mar para alimentação e reprodução. De acordo com o biólogo do Serviço Nacional de Florestas e Fauna Silvestre da região, se a mancha de óleo avançar e ações não forem tomadas rapidamente, pássaros e animais marinhos vão continuar morrendo. Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Inverno, o presidente chinês Xi Jinping recebeu a visita do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach.
Bach cumpriu quarentena de 3 dias e foi o primeiro convidado estrangeiro a visitar Xi Jinping que se tem notícia desde o início da pandemia. Segundo o canal público CCTV, a reunião aconteceu na residência diplomática de Pequim. De acordo com o canal, o chinês afirmou que o país organizará Jogos Olímpicos simples, seguros e esplêndidos, apesar do aumento dos casos de Covid na China. Bach também pretende se reunir com a tenista chinesa Peng Shuai. A atleta publicou uma mensagem na internet em novembro, na qual afirmou ter se sentido forçada a manter um relacionamento sexual com o ex-vice-primeiro-ministro de seu país. A mensagem foi apagada e Peng Shuai permaneceu desaparecida por semanas. Em uma videoconferência no final de novembro, Bach conversou com a tenista e ambos combinaram um encontro em Pequim por ocasião dos Jogos Olímpicos. Vários países ocidentais, como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, anunciaram um boicote diplomático e seus líderes não visitarão a capital chinesa. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin, uma das visitas mais aguardadas pelo presidente Xi Jinping, mostrou-se animado para os Jogos e afirmou nesta terça-feira que os atletas russos terão sucesso no evento. Os aplicativos de realidade virtual estão literalmente na moda. Em meio às dificuldades encontradas com a chegada da pandemia, a tecnologia vem ganhando cada vez mais espaço. Desta vez, designers apostam em criar elementos virtuais que podem ser exibidos e adquiridos em vitrines virtuais e depois produzidos fisicamente. De tênis desenhados no mundo virtual, mas produzidos no real, a designers que expõem roupas em avatares antes de fazê-las, a barreira entre o digital e o tangível está diminuindo. Plataformas online precursoras da visão metaverso já estão servindo como salas de trabalho para desenvolver produtos destinados à venda na vida real. Em tempos de Covid, tivemos que nos reinventar em todas as profissões porque precisávamos mudar nossos hábitos. Não poderíamos continuar com o velho estereótipo da alta moda que nunca combinou comigo de qualquer forma. Segundo Fournier, o online acaba sendo um bom lugar de abertura para testar as coisas virtualmente e recriar uma conexão mais precisa com a vida real. Eu desenhei alguns modelos para o metaverso antes de fazer na vida real, porque este ano, na coleção First Love, vamos lançar os avatares no PUBG Mobile ao mesmo tempo que o filme ou o desfile de moda. Então começamos com algo virtual e então criamos os tecidos e os bordados que combinavam perfeitamente com o que havíamos decidido no videogame. Exactement à ce qu'on avait décidé dans le jeu vidéo. O interesse por bens virtuais ocorre em meio a previsões de que o metaverso, uma versão de realidade virtual da internet, vai acabar substituindo a web de hoje. Marcas de luxo como Balenciaga, Off-White e Dolce & Gabbana já aderiram ao movimento e possuem itens disponíveis em realidade virtual. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia.